A internet se tornou um território de compartilhamento de informações em escala global. O ambiente virtual se popularizou, mas também promoveu um problema frequente, os crimes virtuais. Os mais comuns são o estelionato, injúria, fraudes, crimes contra a honra, pornografia infantil e pirataria. Fazer compras, pagar contas, conversar com amigos, tudo sem sair de casa. Muitas vezes o mundo virtual pode ser atraente, mas também oferece riscos. Eu não costumo falar de coisas pessoais na internet, acho que só isso. Me preocupo bastante, porque principalmente quando eu vou fazer compras no site Mercado Livre, por exemplo, oferecendo meus dados, sempre procuro informação de outras pessoas que já fizeram compras pela internet. Saber os e-mails que abrem, né? Não ter muito acesso àquelas redes que a gente não confia e ter mais uma privacidade mesmo, né? Hoje em dia tem tanta trambicagem pela internet que você tem que ficar sempre atento. Nos 7 primeiros meses deste ano, só o Distrito Federal registrou 444 crimes virtuais. A maioria estelionatos, com 221 casos. Depois aparecem os crimes de injúria, com 101 ocorrências, de difamação, com 61 registros, e de furto, que teve 51 vítimas. O Distrito Federal está em 5º lugar no ranking dos estados que mais identificaram esse tipo de crime no período, atrás de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os criminosos modernos são atraídos pelas facilidades oferecidas na rede. Cometer um crime sem sair de casa e com menos chance de ser descoberto. Por isso, todo cuidado é pouco para não virar mais uma vítima da era virtual. Esse especialista em segurança da informação dá algumas dicas. O endereço de qualquer site tem que começar com HTTPS e deve ser idêntico ao que aparece se você clicar nesse cadeado, que fica do lado direito da barra de endereço. Evite entrar nas mensagens que chegam por e-mail, com promessas de prêmios e promoções. E, principalmente, não forneça dados pessoais se não tiver certeza de que a página é segura. As redes sociais também podem representar perigo para quem fornece muitas informações. Um exemplo é o dispositivo que coloca na rede o local exato que a pessoa está. Existem diferenças de você fazer, acessar em casa, acessar no trabalho e acessar num computador público. Eu não recomendaria e eu não faria nenhum acesso a nenhum tipo de computador, de site utilizando o computador público. Principalmente se houver pagamento de contas, se houver alguma transação financeira. Eu só faria essas transações em casa. Um outro aspecto importante é que se você compartilha esse computador com outras pessoas, essas pessoas têm que também ter essas noções de segurança. Bom, e para falar sobre este assunto, nós convidamos o advogado criminalista Pedro Paulo Castelo Branco. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, é um prazer. Bom, doutor, na falta de uma legislação específica que trate dos crimes virtuais, como é que o Judiciário tem lidado com eles? O Judiciário tem se dado abordado esses temas que são colocados à sua apreciação com base no crime comum. Se houver o crime comum, há uma aplicação do Código Penal. Se comprovado isso, aí não resta nenhuma dúvida de que o Código de Processo Penal e o Código Penal estarão atuando nesses tipos de crimes. Agora, quando não se pode comprovar a autoria desses delitos e eles vêm por intermédio da internet sem que haja condições de que se possa decifrar a autoria, aí fica um pouco difícil. A vítima de crime virtual, ela deve fazer o quê? Ela tem que procurar a polícia? Tem que procurar a polícia. Primeiramente, ele tem que verificar quem é o provedor e quem foi o autor daquela informação, às vezes calúnia, difamação, um estelionato. Não tendo essa condição dessa verificação, ele pode pedir que ao provedor que seja retirada essa informação que não seja verdadeira, que seja falsa. Se não ocorrer essas duas situações, então, evidentemente, terá que procurar a polícia. Pois é, mas o provedor, ele chega a ser responsável por tudo que é postado lá em determinado site?
o provedor ele tem responsabilidade na medida em que ele veicula uma notícia que já está sendo vista como falsa. E ele não tendo esse cuidado de retirar essa notícia, ele pode se responsabilizar através de uma ação indenizatória. Tá certo. Bom, e agora vamos responder a uma pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Vamos ouvir. Oi, tudo bem? Eu sou Antônio Feitosa, porteiro de condomínio. Eu gostaria de saber como é que eu faço para comprovar um crime na internet. É difícil comprovar, né? É difícil porque esse crime de internet é aquele crime que ele não deixa o rastro de quem teria sido o seu autor. Você caracteriza a materialidade com a notícia falsa ou com o delito de estelionato, qualquer que seja ele, mas você não tem condições de decifrar a autoria. Até porque existem situações em que o crime às vezes é praticado numa LAN ou num cybercafé ou num outro serviço que não decifre quem seja o seu autor. Pois é, nesses casos, quando a pessoa utiliza um computador de uma LAN house, um cybercafé, enfim, o proprietário dessa LAN house, ele pode ser responsável pelo que a pessoa faz no computador que está lá, ou ele pode fiscalizar os sites que ela está acessando, ou isso seria uma invasão de privacidade? Não seria invasão de privacidade se ele tem condições, se o cyber ou a LAN tem condições de filmar, de gravar as pessoas frequentadoras daquele serviço. Então ele pode muito bem ter a gravação e pela gravação detectar quem teria sido o autor daquela notícia falsa. Mas às vezes é até difícil para a própria polícia fazer essa investigação, né? Porque nem sempre um crime praticado aqui é de um provedor, pode ser até de um provedor de fora do país, né? Exatamente. Às vezes se recebe notícias de provedores que estão em Palo Alto, na Califórnia, ou em outro país, ou nos Estados Unidos, e fora do Brasil, inclusive, e você não tem condições de detectar a origem dessa comunicação. Tá certo, e temos agora mais uma pergunta de uma telespectadora. Confira. Meu nome é Lorena Emídio, eu sou estudante e eu gostaria de saber o que é considerado crime de pedofilia pela internet. E a questão da pedofilia na internet, muito comum também, né? A pedofilia na internet, nós ainda não temos uma legislação específica sobre isso. Temos um projeto já aprovado pelo Senado, do senador Eduardo Azeredo, mas que até agora não foi apreciado pela Câmara dos Deputados. Então, o que acontece quando ocorre o crime de pedofilia, de veiculação de pornografia, de fotografias de crianças menores de crianças, aliás, nós então, aquilo considerado pedofilia, nós aplicamos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, por enquanto, nós não temos uma legislação específica sobre a pedofilia do ponto de vista da internet. Nós aplicamos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na medida em que haja essa veiculação de fotografias, de cenas de sexo explícito com relação à criança. Tá certo. Agora, com relação ao crime de injúria e difamação, a vítima ela pode entrar na justiça pedindo uma indenização por dano moral? Pode. Primeiro ela vai fazer uma interpelação, né, do ponto de vista criminal, uma interpelação judicial, e se aquilo realmente for constatado que o autor é aquele cidadão que está sendo apontado na informação, ele não retira, então ela busca uma representação criminal e até às vezes uma ação indenizatória. Quem pratica esse tipo de crime costuma usar perfis falsos, né? Acontece muito em sites de relacionamento. O provedor, ele é obrigado a informar o IP daquela pessoa que fez provavelmente aquele perfil falso? E às vezes o provedor é usado, mas ele falseia a verdade ao provedor de tal forma que nem o provedor tem condições de detectar quem foi o autor daquela notícia falsa. Tá e isso certo. às vezes dificulta aquilo que eu disse. Você pode ter até a materialidade do crime, mas não tem a detectação da autoria do ponto de vista de firmeza. Tá ok. Temos mais uma dúvida para responder. Vamos ouvir.
Meu nome é Auxiliadora Oliveira de Souza. Eu trabalho na área de limpeza de serviços gerais. Se eu comprar um produto pela internet, se não chegar na minha casa, é crime? Produto que não chega ou que vem com defeito, isso pode ser caracterizado crime? Não, não pode, porque salvo se houver o pagamento antecipado. O que não é bom. É bom que se faça essa encomenda pela internet e que se pague no momento exato de se retirar a mercadoria, a encomenda. Agora, se houver um pagamento antecipado, evidentemente que isso vai caracterizar a apropriação indébita e isso causa ou então estelionato, e isso é motivo de uma representação criminal. No país a gente tem uma delegacia específica para tratar desses crimes virtuais? Pelo menos um canal de denúncias? Não, nós temos os PROCONs dos estados, e os PROCONs que têm a responsabilidade com o Ministério Público local. Agora, nós não temos ainda especificamente uma delegacia especializada nisso, até porque não há legislação que tipifique esses crimes ainda praticados via internet. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação e tenha uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer.